Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Não sei qual estação as pessoas estão vendo, Maria. E aí, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio aqui. Mais um episódio, uma história a ser contada. Hoje, aliás, independente da data, eu queria saber se você que está vendo isso, o Lázaro já foi encontrado. Essa é a maior dúvida até agora. O cara tá O sumido Brasil tá há angustiado. 15 dias. Não, mas tava faltando mais um serial killer aí, né? De tanta tragédia no Brasil, faltava mais um serial killer, era a cereja do bolo. Tava fazendo falta. A peste surge em conjunto com a praga, que é o Bolsonaro. Muito protesto hoje, graças a Deus, dia 19. As ruas lotadas, né? Espero que a mídia fale, né? Porque tá Ninguém difícil. aguenta mais. E hoje, né, como vocês já viram no título, 2010, eleição da primeira mulher presidenta brasileira. 2012, Haddad prefeito de São Paulo. 2014, reeleição da Dilma. 2016, Dória prefeito. 2018, Bolsonaro presidente. Mas 2020, Araraquara elegeu a primeira mulher trans vereadora e hoje ela vai contar aqui como está sendo essa experiência. Vem, Felipe, para conversar com nós. Tá chegando ela, a mulher tá global, Tá parecendo um global. fantástico. Saiu do fantástico, tá global. E aí, Felipa, se apresente ao Seja povo. bem-vindo, tô muito feliz de receber você aqui. É uma Obrigada! honra. E Uma aí, honra estar com satisfação você. travesti, satisfação marginal, para todos que nos acompanham aí. Obrigada pelo convite. Ah, é uma honra você ter vindo conversar com a gente, Felipa, você que chegou com tudo, literalmente, em 2020, primeira travesti eleita na cidade de Araraquara. E conta como que foi isso, né? Como que foi esse processo. Foi um processo bem louco, né? Eu acho que eu resumo assim, um processo bem louco. Mas tudo na vida de uma travesti é um processo louco, então a gente não teve nada de diferente nesse aspecto. Mas a sociedade ela já estava emergindo e pedindo uma candidatura travesti, como aconteceu em diversos outros lugares do Brasil. Eu sou uma das outras 30 eleitas pelo país. Né? Teve um aumento de 200% de candidaturas de pessoas travestis pelo país, né, com essa eleição. Mas infelizmente, João, a gente ainda é apenas 0,001% dos parlamentos municipais. Então ainda a gente tem muito a caminhar. Mas aqui em Araraquara não foi um processo diferente de luta, um processo de até medo, eu diria, durante a campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral para as pessoas que já são cisgêneras já é um período perturbador, né? Para nós que fazemos parte da diversidade sexual e de gênero, né? Aí o negócio pega e pega feio. Mas não teve só coisas negativas, teve coisas positivas, né? Teve a junção de um coletivo, teve fortalecimento de um coletivo, teve fortalecimento das pessoas, né? Até mesmo do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Que entendeu, compreendeu a necessidade de uma travesti fazer parte da chapa. Então, não é somente revolucionário para nós que fazemos parte do grupo, né, de LGBTs, da diversidade sexual e de gênero, mas também para o fortalecimento das pautas dos partidos dos trabalhadores. Isso aí, Felipa. Você, Maria, quer falar? Quer Então, adentrar? quando você fala coletivo é o mais plural, né? É o coletivo que você faz parte, ou é um coletivo maior? É um outro coletivo. Na verdade, o coletivo mais plural, ele é um coletivo que eu fundei ele, né? Eu fundei o coletivo Papo das Bis lá em 2015. E aí depois, né, quando o Edinho me chama para ser assessora de políticas LGBT, eu não tinha mais como eu ser terceiro setor e poder executivo ao mesmo tempo, né? Então, eu passei aí o bastão, né, para na época a Érica tomar conta, hoje é a nossa assessora de políticas LGBT. Depois da Érica veio a Lígia, depois da Lígia agora tá a Fernanda, uma mulher lésbica à frente do coletivo mais plural, né? Mas esse coletivo que eu falo, o coletivo mais plural, ele não é um coletivo do meu mandato, né? É um coletivo LGBT da cidade. Sim. O coletivo do meu mandato chama Bonde Revolucionário. É um bonde que nós montamos, né? Porque justamente durante esse processo eleitoral, quando eu recebi o baixo assinado com 300 assinaturas pedindo a minha candidatura, eu levei esse documento para um núcleo, né, mais próximo de LGBTs,
de pessoas negras, pessoas deficientes, que já fazia parte ali do meu dia a dia. E falei, topam encarar isso comigo? Se vocês topar, fechou. Agora sozinho eu não vou enfrentar esse bagulho, porque eu já participei de uma campanha, já participei de uma organização de campanha, sei como é nervoso, sei como é tenso, sozinho eu não vou dar conta disso não. E aí eis que surge o bonde revolucionário, né? Que foi o que me deu energia, foi essa galera que foi pra rua mesmo e vestiu a camisa, né? E fizemos uma campanha maravilhosa. Se não fosse essa galera, imagina, a gente não estaria hoje lá. É muito bonito isso, né? Essa união, eu admiro muito mesmo. Mas você, né, vem de uma caminhada, né? Como você disse, também já foi assessora LGBT. E dizem, né, que você organizou uma parada LGBT fenomenal, né? Eu infelizmente Uma não das pude maiores. estar, porque eu não tava em Araraquara naquele dia, mas meus amigos foram e eu fiquei vendo as fotos e pensei, meu Deus, foi muito lindo. Então, fala pra gente como é organizar um evento tão lindo e que as pessoas... assim, você vê que cada pessoa ali tá explodindo de alegria de estar ali, né? E realmente eu queria muito ter ido, agora tem a pandemia e eu não posso mais ir nada. Estou triste. Tanto a assessoria de políticas LGBT quanto a parada, né? É óbvio que eu dediquei a minha vida. Eu desde 2017 eu não sei mais o que é a vida social. Não existe mais a vida social da Filipa, né? E eu me dediquei 100% para política pública e tudo mais. Mas mesmo com essa dedicação, nada disso seria possível se não fosse, né, o prefeito Adinho Silva, né? Porque é o prefeito que ele me deu carta branca. Ele falou, vai e faz, vai e executa, né? Então, estar à frente da assessoria de políticas LGBT permitiu que eu transformasse as políticas públicas de Araraquara nesse sentido LGBT, e o que acabou repercutindo a nossa cidade em âmbito nacional. Então, as nossas políticas públicas LGBT, elas acabaram sendo conhecidas nacionalmente. E isso foi bom pra gente, até porque a gente começou a ter mais braços institucionais, inclusive, para poder auxiliar a gente nesse processo de executabilidade das políticas públicas. A Parada do Orgulho LGBT, a gente deu um toque diferente assim para ela. Por quê? Antes da parada, ela era construída por uma ONG, uma única ONG, né? E aí, por vários conflitos que aconteceu, ela ficou suspensa em Araraquara. A parada acabou lá em 2010 e ficamos sem paradas até 2016. O que aconteceu? Acho que era a demanda principal do movimento LGBT. Vamos trazer essa parada. Então, o que acontece? A parada do orgulho LGBTQIA+, assim como o movimento LGBT, ele é plural. Então, não dá para uma pessoa construir a parada, né? Não dá para uma pessoa falar, não, é assim, assim, assim. Então, eu fundei o COPO, que é a Comissão Organizacional da Parada do Orgulho LGBT. O COPO, ele é um grupo que tem integrantes de todos os ONGs, coletivos e poder público de Araraquara construindo a parada, né? Então, esse grupo desenhava a parada, né? E o poder público pegava esse projeto e executava. Então, o tamanho da Parada do Orgulho LGBT de Araraquara só foi possível graças à união do movimento LGBT e a junção do poder público, né? Porque se não fosse o poder público, e aí tem pessoas aliadas, inclusive, que não dá para deixar de mencionar, né? O Alcindo Sabino, né? Que na época ele era coordenador de participação popular, a Amanda Visonar, que na época era coordenadora de mulheres, enfim, são pessoas que fizeram parte desse processo como aliados, né? Que foram essenciais, fora os próprios LGBTs que faziam parte desse processo, né? O Adriel, né? Então, enfim, várias pessoas que não dá para mim nomear, não estaria sendo injusto. Só para você ter noção, o corpo ele é composto por mais ou menos 20 pessoas. Para você ver a amplitude, porque as pessoas acham que LGBT é uma coisa, só que tipo, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo, ou seja, tudo que não é heterossexual é LGBTQIA+. Então, por mais que hoje eu sou uma liderança do movimento LGBTQIA+, cada coisa tem a sua especificidade e nós precisamos respeitar o lugar de fala, né, e até mesmo a representatividade de cada segmento para falar por si só. Com certeza. Filipa, e como você iniciou esse processo de militância política? Nossa, foi bem louco, de novo. Sempre é, É né? sempre louco, cara. É sempre enrascada. E por incrível, as pessoas acham que, por incrível que pareça, eu comecei na militância LGBT, mas não foi. Eu venho dos movimentos secundaristas, do movimento de juventude, né? Em 2009, eu entrei pro movimento da juventude aqui em Araraquara. 2010 eu virei presidenta do Grêmio Estudantil
do IEBA, da Escola Estadual Bento de Abreu. E aí você tá dentro do Grêmio Estudantil, você começa a ter essa coisa de políticas e você começa a crescer. E aí vem que nesse meio termo, nesse meio tempo, eu começo a lidar com a minha sexualidade também. Então, 2010, eu me assumo aí LGBTQIA+. E aí, eu entro e eu conheço o Partido dos Trabalhadores inclusive nessa data, em 2010. Através do mandato, na época, da Marcelia como vereadora e do Nascimento. Eram os dois vereadores. E a gente não tinha nada LGBT na cidade nessa época. Nada. Existia um núcleo do PT LGBT em Araraquara, que a gente fazia reuniões semanalmente, né, junto com a Marcelia e com o Nascimento enquanto vereadores. 2009 a 2010, entre 2009 e 2010. E aí isso foi acontecendo. Só que o que acontece, João? A coisa foi tomando um pé que não dialogava com a forma qual eu via a necessidade. Então eu comecei a não me ver representada neste grupo, né? Até mesmo por eu ser uma travesti, eu via que ainda era um movimento muito normativo, né? Então eu acabo me afastando desse grupo e acabo construindo a militância mais alternativa de Araraquara. Por isso o surgimento do coletivo Papo das Bi, porque era um coletivo que dialogava LGBT, mas dialogava LGBT gordo, periférico, deficiente, preto, porque inclusive naquela época, hoje é mais falado, mas naquela época não se falava dessa pluralidade dentro do movimento LGBT. Né? Então se você era pobre, preto, travesti, você era a marginal do marginal. Né? Então a gente vem e faz essa frente para confrontar, inclusive, essa normatividade que instaurava-se dentro do movimento LGBT. Mas aí isso foi avançando, aí eu me dei uma afastada, porque aí eu precisei trabalhar, né? A vida acaba pegando a gente cresce, a gente sai da casa dos pais, casa, né? Faz a burrada de casar. E aí eu começo a trabalhar, mas aí sabe quando você sente falta, cara, de militar? Eu sentia falta, uma falta. E aí, todo aquele processo do impeachment acontecendo, aquela loucura, eis que surge Tainara Faria na minha vida, né? Tainara, ela, naquele processo, eu vi ela, a gente fez um ato contra a homofobia quando quando mataram, né, o Gabriel aqui em Araraquara, uma criança de 12 anos, né? Na época, não se tinha ainda o nome social, mas a expressão de gênero era de uma travesti, né? E foi morto ele tinha 12 anos e foi morto com muitas facadas na Vila Xavier. E aí a gente chamou um ato. E aí eu conheci a Tainara nesse ato, né? E aí a gente não parou essa militância, porque a gente entrou num processo, isso foi em 2015. Só que a gente entrou num processo no país caótico, né? Então a gente começou a se agrupar novamente, né? Vamos se fortalecer. E aí quando tem a notícia que o Edinho Silva viria para Araraquara de novo em 2016 para se candidatar a prefeito, aí os militantes de fato teve aquele gás, exatamente, virou aquele gás. Você já conhecia o Edinho assim? Já conhecia o Edinho, assim, mas eu nunca, não próximo, né, não próximo como conheço hoje, mas já conheci o Edinho. O Edinho, não tem como, né, porque se a gente falasse de políticas públicas, era evidente o que o cara fez na cidade, né? Então a gente tinha essa referência, né? Mas os outros mandatos dele, eu era criança. Então, né? Ai, me senti novinha agora. Feito Lula. E aí, então, aí só pra continuar, né? E aí surge a Tainara na minha vida. E aí a gente falou, não, mano, a gente precisa colocar esse bonde, precisa ter essa representatividade na política. Porque a política, há muito tempo, ela não representa as nossas parcelas sociais. E a gente nunca teve em Araraquara uma candidatura tão representativa na época quanto foi a candidatura da Tainara. Né? Porque na época, se hoje choca, já fazem 4 anos, vocês imaginam o que foi naquela época. 2016. Né? Exatamente. E tinha toda a questão do PT, Lula preso. Exato. Ó, Lula preso, antipetismo, uma mulher preta. Pós-golpe. Nossa, tem um vídeo dela entrando na câmera assim, só de lembrar arrepio, porque é muito assim, ela entra, tipo, você tem que dar uma esperança, né? Sabe qual que foi o momento mais assim, pra nós, que fizemos a campanha e participamos? Foi na cerimônia de posse. Quando... a cerimônia de posse. Então com a bandeira. Exatamente. Eu acho que esse foi o momento mais, assim, impactante pra nós, porque... Vocês achavam que ia ganhar ou
Aí, vou ser sincero com você, eu sempre achei. Sempre achou que ia ganhar. Sempre achava. Só que a Tainara também sabia que ela ia ganhar, mas ela não falava pra nós, estava desespero na Vai gente. que dá azar, né? Exato, e a gente assim, meu Deus, que desespero. E aí tava na minha casa, porque a minha casa era o nosso comitê. E aí, tipo, mano, no dia da eleição, lá em 2016, ela tinha ido no Extra junto com o meu ex-marido pra comprar bebida, coisa assim, né, pra gente... A gente ia comemorar de qualquer forma, né? Ela falava que era de qualquer forma, porque ela já sabia que ela ia ser eleita. Mas, mano, era muito nervoso, tá ligado? Mas aí eis que entrou. E aí, nesse meio termo, né, tudo tava sendo construído pra mim trabalhar junto com a Tainara, continuar trabalhando com ela. Só que o Edinho me chamou pra ser assessora de políticas LGBT. Então foi nesse momento que aí não teve jeito. Aí eu mergulhei mesmo na política institucional, conheci o Partido dos Trabalhadores, né? E aí eu fui me adentrando cada vez mais, fui adentrando aos setores sociais do PT estadual, nacional, né? E a gente vai construindo as nossas visibilidades, exatamente. E tudo isso acabou dando nessa eleição de agora, né? Porque nós somos um reflexo dessa revolução que começou em 2015. Com certeza. E Felipe, antes da gente entrar na questão da eleição, você trabalhou como assessora de políticas públicas para LGBTQIA+, né? E também a sigla, eu quero que você explique para a população todos os termos, que é difícil, né? Mas antes eu queria saber, teve algum... Porque a pessoa que trabalha no governo, né, na prefeitura, no governo do estado, tem muito contato com o povo, principalmente na questão municipal. Teve algum caso que você pegou e te impactou diretamente assim nesses anos? Todos. Todos os casos. Todos os casos me impactaram a ponto de, inclusive no primeiro ano, eu ter que começar a fazer tratamento psicológico, ao ponto de eu ter vergonha de tomar banho quente, ao ponto de eu ter vergonha de ter comida na minha mesa, porque tinha casos que era desesperador. Porque a questão LGBT ela é interseccional. Então a gente vai ver casos LGBTs em todos os lugares da sociedade, né? E a gente via cada coisa assim que era de verdade desesperadora. Mas eu acho que teve um caso, agora pensando bem, que é o caso que eu acompanho até hoje, né? De uma mulher trans, preta, e que tipo... mulher trans, preta, idosa. Então, assim, que vive em situação de extrema vulnerabilidade. Então, assim, de fato, é muito louco, assim, porque mexe muito com a gente, com o nosso emocional. A gente tem que ser forte, né? Porque a gente tem que estar bem para lidar com essas questões, né? Não é fácil, mas a gente está com um time bom, e acho que isso tem também muito positivo no grupo da gestão do Edinho Silva, que é essa questão da coletividade. Né? Porque por mais que tenha conflito entre as pastas, mas a pasta a qual eu atuava, existia um diálogo muito grande entre os gestores e secretários, então sempre se fortaleceu e se ajudou muito, né? Óbvio que a gente tretava às vezes, porque toda relação, principalmente relação de trabalho, é de conflito, né? Mas não foi muito fácil não, João. Com certeza. E a campanha, Filipa, como foi chegar em 2020, aí teve a pandemia, né? Que nada é fácil. Como já não bastasse o desafio no governo Bolsonaro, é bom a gente salientar isso, um cara ultraconservador, retrógrado, que descaradamente acha que faz oposição, as pessoas LGBTQIA+, quer diminuir. E como foi essa campanha? Teve muito ataque ou foi tranquilo? Nossa senhora. Pra começar, assim, ô João, eu não queria, na verdade, eu sempre tive vontade, sendo muito sincero com vocês, de estar disputando, entrando no legislativo, né? Porque eu sentia que faltava essa representatividade. Mas toda pessoa que se candidata, ela tem que estar estruturada economicamente, psicologicamente, socialmente. Eu falo que são os 3 pilares de um candidato. Né? Eu não consigo hoje que um candidato não esteja estruturado para fazer a campanha. Eu não estava em nenhum dos 3. Eu não estava estruturada psicologicamente, não estava estruturada financeiramente, muito menos socialmente. Por quê? Veio a pandemia. Com a pandemia, veio a questão também do aqué, da grana. Porque, mano, quem que ia ter dinheiro para fazer campanha? Né? É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Não é pouco, não. E aí, para fazer campanha, eu tive que ser exonerada. Né? Então, assim, eu fiquei desempregada.
né? E eu sou rimo de família da minha casa. Então, foi difícil, então foi uma decisão muito difícil. E que eu falava, não, gente, eu vou sair candidata em 2024, eu ainda brincava, era o ano das bichas. 2024, vamos sair candidata pra ganhar, né? Tanto é que eu ia apoiar a Tainara na época ainda, porque ainda era, assim, a única que mais dialogava com as políticas que eu defendia, né? Com o setor que eu defendia. Só que aí vem esse negócio que eu te falei, vem esse baixo-assinado com 300 assinaturas. E candidaturas trans pela direita também. Exato, aí, olha isso, olha todo esse cenário. Chega esse baixo-assinado. A direita lançando uma candidatura trans em Araraquara. Falei, mano, nós vamos perder espaço, toda uma construção que nós fizemos, todos os votos nossos, de toda a nossa luta, trajetória vai migrar para um campo, né? Que é ultraconservador. E sabe o que mais me deixava triste? Que a pessoa era uma pessoa muito boa. Era uma mina muito boa, só que estava em um lugar errado. E eu sabia que não ia ter voto suficiente para ser eleita, mas ia servir como trampolim por causa do coeficiente eleitoral. Ia ajudar a eleger mais os caras, né? E aquilo eu entrei em pânico, né? Aí eu levei, na época, pro Dicão essa informação, levei o baixo-assinado e pra gente tentar construir junto essa saída, né? E aí o partido falou, não, temos que lançar uma travesti aí pra vereadora. Mas foi bem perturbada, inclusive essa decisão. Essa decisão foi uma decisão perturbadora porque não foi uma decisão fácil. Pra tomar essa decisão, como eu te falei, eu precisei romper vínculos, eu precisei romper situações, inclusive da minha família, né? Situações de romper vínculo com amigos, com pessoas que eram muito próximas a mim. Então, assim, é difícil, foi um processo difícil. A galera não queria? Teve pessoas que não queriam minha candidatura, isso é óbvio, né? Porque a gente está falando de uma instituição partidária, né? A gente sabe também como que funciona isso, né? Não são todos que são a favor, todos que entendem a problemática e a necessidade, né? Mas eu não posso dizer que eu não tive apoio do partido, pelo contrário, se não fosse o Partido dos Trabalhadores eu não estaria aqui hoje, né? Mas aí durante a campanha, João, foi muito difícil, cara. Porque além da falta de recurso, e que aí eu tenho que agradecer muito a Secretaria Nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores, que pela primeira vez o Partido dos Trabalhadores reconheceu a necessidade de equiparar as candidaturas LGBTs pelo Brasil, a gente conseguiu uma parcela até legal assim, de recursos para poder trabalhar e fazer campanha. Mas, quando a gente começa a fazer nossa campanha, ir pras ruas, prego que se destaca, leva martelada. Não foi diferente. Ninguém chuta cachorro morto também, tem isso. Você vai se destacando, as pessoas começam a ter ações covardes. Exatamente. Né? Aí começam os ataques nas redes sociais, né? Começam as perseguições, começam a chegar as ameaças de morte pela internet. E como você aguenta? Porque a ameaça de morte, eu confesso, foi uma coisa... E não foi só com você também, outras mulheres trans, travestis. Quem passou no Fantástico depois sim, também. Receberam. Sim. Mas como é seu dia, tá lá, tomando seu café, aí você recebe, vou te matar. Olha, você é muito problemático o que eu vou te falar agora. Inclusive pra gente ter um alerta, assim, né, no que tange a sociedade. Porque, infelizmente, eu naturalizei isso. É tenso, é cruel, mas eu naturalizei. Hoje, pra mim, é mais uma. É mais uma situação. Mas você recebe muito, Felipe? Eu recebia muito mais. Hoje menos. Não parar. Hoje menos. Depois da minha eleição eu recebi menos. Eu recebia mais ataques enquanto assessora do que como vereadora. Eu não sei se é por causa da visibilidade, como repercute isso, né? E os caras hoje, eles sabem que também talvez me perseguir, vai me repercutir ainda mais politicamente. Então, assim, a gente tem que fazer... É uma análise que tem que ser muito profunda, não dá pra ser uma análise superficial, né? Mas não é fácil, assim, eu ainda recebo, sim, né? Esse ano eu ainda não recebi, graças aos deuses, nenhuma ameaça de morte. Né? E não manda não, cara, pelo amor de Deus. Vai achar o que fazer, vai trabalhar, sabe? Vai lavar uma louça, inferno. Agora a gente tá respaldando, a gente tem um monte de assessoria. A gente tem uma assessoria jurídica muito boa hoje. Nós temos a Associação Nacional de Travestis Transsexuais cuidando disso também. Temos a Associação Nacional de LGBTs do Brasil. Temos o próprio PT Nacional. Temos a Comissão de Direitos Humanos. Polícia Federal. Então, assim, não tem, isso eu vou ser muito sincero pra vocês. Medo a gente sempre tem. Porque eu não quero ser mártir, não. Eu quero lutar pelos meus, quero estar viva, maravilhosa. Mas,
Eu sou afrontosa, cara. Eu não tenho muito essa coisa comigo, não, sabe? Sim, pode tiro, porrada e bomba. Só que aí, os caras, eles são muito covardes, porque eles se escondem atrás de perfil na internet. E aí você não sabe qual que é a pira dos caras, porque esses caras são loucos, velho. Esses caras não são certos, eles são loucos. Então a gente não sabe até onde vai a fala e até onde vai a ação deles. Né? Por que eu te falo isso? Porque durante a campanha, eu tive, inclusive, ataques na rua. Na rua? Durante a minha campanha na rua. Pegar você e dar um... Sim, eu e minhas... Porque assim, o que acontece? Vou explicar. Mas era um ataque de grito ou um ataque de... De querer vir pra bater. De agressão. Porque o que acontece? A minha campanha, como eu falei pra vocês, o bonde revolucionário, quem que era o bonde revolucionário? Era bicha, era mulher, era preto. Então, assim, era a marginalidade e as minorias políticas, né? Então, a gente ia pra rua assim. Então, quem que ia comigo? Eu, mais 2 travestis, mais uma mapô. Então, assim, a gente ia nessa questão. Quando a gente chegou aí num bairro aqui em Araraquara, né, que eu não vou citar o nome porque até mesmo porque não tem a ver com o bairro, né? Tem a ver com as pessoas. A gente chegou aí pra esse bairro, a gente passou assim, começaram a mexer, tirar sarro, zoar. Aí eu dei aquela parada assim, né? Eu falei, mano, eu vou voltar. Aí a minha amiga falou assim, não volta. Vamos continuar. Aí nisso que eu parei só pra respirar, falou assim, que foi, traveca, não sei o que lá. Aí a gente teve que voltar, né? Porque a gente não é sangue frio. Aí veio, levanta, assim, peita a gente. Eles estavam num grupinho de homens, né? Exatamente. Teve isso. Outra coisa que teve também durante a campanha, assédio sexual. O que aconteceu? Quando começou a chegar no fim da campanha, que eu falei pra cima, gente, vamos 2 por rua. Uma de cada lado da rua. Isso foi a pior coisa que a gente fez. Por quê? A gente passou por um bar, tinha 4 homens. 4 homens e mais pra cima 2 homens sentados. A hora que eu fui entregar os papelzinhos, um deles levantou e deu um tapa na minha bunda. Meu Deus. Um tapa na minha bunda, assim, tipo, você que é a Filipa. Aí naquilo, cara, sabe, a minha vontade era de virar, já ir no socão, tá ligado? Porque travesti não é bagunça e a gente resolve as coisas assim. Sabe? Mas aí eu respirei e falei, mano, eu não vou estragar minha campanha por causa de um merda desse, saca? Por causa de um bosta desse. E aí a gente teve que pensar, e tive que ter muito saco nesse sentido, porque a todo momento a campanha vinha coisas que parecia que tava me testando, pra mim desistir. O próprio uso do meu nome social, né? Porque o TSE, ele acha que travesti só pode votar em candidatos, mas quando é pra gente ser candidata, aí não respeita, o babado é mais intenso. Mas não queriam pôr na urna o nome social? Não era nem a questão da urna, era durante o processo eleitoral. Por que acontecia? Quando eu usava lá o meu nome, Filipa Brunelli, quando vinha aquela barra do CNPJ, de quem que é, a legislação não permite colocar o nome do candidato, o nome social do candidato, só o nome civil. Ai, gente, e aí, eu fiz campanha com meus 2 nomes, saca? Eu não tenho problema de lembrar do meu outro nome, porque foi graças ao Felipe que hoje eu sou a Filipa, né? Essa mulher empoderada e tudo mais. Mas passou. Eu quero ter meu direito constitucional, inclusive garantido, que é o respeito ao meu nome. E isso não aconteceu. E a gente precisou entrar com o advogado no PT. E aí a gente só conseguiu alterar isso, acho que 5 dias antes da campanha, do dia da votação. E aí foi várias coisas acontecendo assim pra testar a gente, saca? Mas eu sempre tentando me manter calma. E quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, tem síndrome do pânico. Mas, cara, eu consegui me manter estável, assim, o máximo possível. Eu até tenho orgulho de mim no processo eleitoral. Porque eu não sabia, eu não achava que eu ia ser tão sensata pra aguentar do jeito que eu aguentei. Porque não foi fácil, João. Tanto é que quando a gente ganha, quando sai lá na urna, quando aquele cara do Madalena, que eu esqueci o nome dele, fala assim, pela primeira vez Araraquara tem uma travesti eleita e tal. Cara, aquele momento, eu te falo, eu queria te perguntar isso, o que você sentiu? Quando foi que você recebeu? Eu vou ser vereadora. Deve dar Nossa senhora! Mano, as minhas pernas amoleceu assim. Eu caí na rua. Eu tava na rua, tava na frente de casa, tinha umas bichas comigo, minha mãe. Eu caí. E aí foi uma emoção muito forte. Aí ele falou, Tainara também é a vereadora mais eleita. Aí eu começo a chorar. Aí eu falo assim, olha lá, falei que eu elegi nós, não sei o que lá. E aí, tipo, tem até esse vídeo na internet. E depois a gente assiste o vídeo e a gente fala, nossa, mano, é um micão que eu paguei, velho. Mas, tipo, é emoção, saca? Tipo, a gente não consegue lidar com a emoção.
a hora que vem o bang, porque, mano, amoleceu assim minhas pernas de uma tal forma que eu só caí. Eu acho que foi todo aquele nervosismo da campanha inteira. E aí, tipo, havia uma vontade, tipo assim, mano, agora vocês vão ter que engolir, seus filha da mãe, sabe? Tudo que vocês fizeram. Isso daqui, tanto é que no dia da. O que eu fiz? A primeira coisa que quando a gente ganhou, eu peguei, antes de ir lá ver o Edinho, ver a galera do PT, eu fui pro ponto de prostituição. Aonde eu me prostituía. Porque eu precisava ressignificar aquele ponto pra mim. Eu precisava ressignificar aquele lugar na minha vida. E aquele lugar que serviu, quando eu fazia a prostituição, foi o lugar também que serviu pra mim anunciar o meu primeiro pronunciamento quanto eleita em Araraquara. Foi no ponto de prostituição de Araraquara. Então, assim, é simbólico pras putas, é simbólico pras travestis, é simbólico pras LGBTs. Porque, de fato, nós temos a ascensão de uma LGBT, mas não uma LGBT que faz parte da normativa sistêmica. Nós temos a eleição de uma LGBT que faz parte dessa marginalidade social de dentro do movimento LGBT, inclusive. Então, foi muito, assim, prazeroso nesse aspecto e foi o martelinho, assim, do juiz provando que a gente conseguiu construir o movimento LGBT em Araraquara. Porque se a gente não tivesse construído o movimento LGBT, eu não estaria ali. Então... É verdade, Filipa. E essa coisa da prostituição é um tema muito delicado ainda hoje, né? Com muito tabu. Porque apesar de todo mundo saber que existe, todo mundo saber onde é que fica, todo mundo não quer falar disso, né? Mas como é essa coisa, você tá na prostituição, não tem medo de morrer, de dar sei lá, ou até vazar coisa na internet? Como é essa sensação? É uma adrenalina constante? Você olha uma pessoa que saiu, você fica com medo, com vergonha. Como é esse sentimento? Tá. É importante a gente falar da prostituição e eu gosto sempre de falar da prostituição, porque a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Só que graças a essa moralidade cristã que nós temos em nosso país, principalmente nos países ocidentais, a prostituição ela ainda é vista como algo... Pecado, né? Não é nem pecado, velho. É algo tipo assim, mano, algo repugnante. Só que vale ressaltar, se não tivesse as putas, se não tivesse os pagadores, não existiria as putas. Então, se existe as putas, é porque tem quem consome sua carne. Então, se tem travesti na avenida, é porque tem pai de família indo lá e dando dinheiro pra elas, né? E aí eu gosto muito sempre de ressaltar isso, porque sempre falam das travestis, das mulheres cisgêneras que se prostituem, mas nunca falam dos homens que têm esse modelo, que são casados, têm essa constituição dessa família tradicional, né, dessa moralidade, e que o errado, se a gente for ver através dessa concepção da moralidade, são eles e não as pessoas que estão se porque eles prostituindo. estão dispostos a pagar por afeto, porque eu não acho que é... Não é afeto, amiga? Não, assim, tipo, afeto eu me expressei mal, mas tipo assim, eles estão dispostos a pagar por tocar o corpo de alguém, tipo, por que você não toca do jeito, tipo, você conquista, alguém conversa, não. Você quer pagar pra tocar porque você acha que as pessoas são coisas também, né? É isso, exatamente. E aí, tipo, tem esse processo também dessa questão da falta de afeto, inclusive por isso que eu te falei não é afeto, porque durante o processo do programa não existe carinho, não existe afeto, né? Existe esse consumo, né? Eu falo que o maior, e isso, cara, não sou eu que vou falar, não sou eu que vou adentrar, isso vai ser alguém que tenho certeza que vai escrever no futuro, que eu acho que um dos primeiros índices do capitalismo foi a prostituição. Porque não tem nada mais capitalista do que a própria prostituição, cara. Que é você negociar o seu próprio corpo, é você destinar o seu corpo à vontade do mercado, do livre mercado. Então, a prostituição, hoje 90% das travestis estão na prostituição, e aí eu trago a realidade para as travestis, né? Porque é a realidade que eu vivenciava, né? Quando você pergunta, de essa questão da internet e tudo mais, quando eu fazia programa, a internet ela não era tão forte ainda. Ela era a época do Orkut, ela era a época do MSN, época do MSN, época do ICQ, né? Então, assim, aí eu tô entregando a minha idade, né? Eram redes sociais, tá, gente? Porque o povo não sabe, mas eram umas redes Felipe, sociais. você tinha muita comunidade, foi lá que você começou a aglutinar. Menino, por incrível que pareça, eu era tão devils nessa época, saca? Tipo... Nossa, ai, como eu queria voltar, assim, pra ser a Filipa de hoje nessa época. Eu ia tocar muito mais no terror. Mas, e aí, voltando nesse aspecto, o medo, ele sempre existe. Porque pode ser seu último cliente. Né? Como aconteceu comigo. Meu último cliente, eu fui estuprada. E aí eu fui estuprada, eu fui violentada, porque até mesmo durante o processo da prostituição, os caras, quando eles te contratam, eles acham que eles podem fazer o que quiser com você.
que não é bem assim que funciona, né? Porque não é porque eu estou vendendo meu corpo que você pode fazer o que você quer com ele, né? É a mesma coisa quando você aluga uma casa. Você não pode destruir a casa, né? Você paga pra morar na casa. A mesma coisa no corpo de prostituição. Você paga pra consumir sexualmente aquele corpo. Sexualmente, né? E aí, é, durante esse processo, durante essa noite em específica, eu me recusei, porque o cara começou a ser agressivo e eu não era obrigada. E aí aconteceu, assim, algo que até hoje deixa marca, assim, pra mim. E eu acho que hoje eu consigo falar de boa, velho, mas, tipo, eu vou morrer e talvez é capaz de eu levar essas feridas pra próxima vida, É saca? lembrança, né? Mano, e é uma lembrança muito tóxica, porque inclusive hoje tem alguns momentos, algumas situações da minha vida, por exemplo, que me dá vem Gatilho. esses gatilhos, saca? Por exemplo, às vezes quando eu vejo o perfil do homem que era aquele homem, me dá um gatilho. Quando algumas pessoas me relam no meu corpo de determinada forma, me vem um gatilho. Em algumas posições sexuais, me vem um gatilho. Então, assim, é muito zoado isso. Porque por mais que a gente. Eu gosto de falar isso, porque inclusive a psicóloga falou, quanto mais você externar, quanto mais Tem que você falar, falar, aqui é aberto, mais no você microfone. vai conseguir se curar, né? Nossa, gente, antes de vir pra cá, a gente tava vendo uma série que chama Terapia No e. Globoplay, muito bom. Já recomendo aí. Mentira, não recomendo. Aliás, não, com propaganda mas não, essa série, coloca o pipa. ela né? fala que você desenvolver os seus traumas e superar eles, você tem que falar. E as pessoas também têm que ouvir e te ajudar, porque às vezes você fica guardando. Aí quando você fala, a pessoa fala, não, tá tudo bem, eu tô aqui por você. Aí você recebe esse acolhimento e você fala, não, eu acho que eu vou conseguir superar isso, porque eu não estou sozinha. E você não está sozinha mesmo, né? Porque você construiu uma rede de apoio, não só pra você, como pra várias pessoas. E o lugar que você ocupa hoje é um lugar de abrir caminhos, assim, porque hoje é você, mas acho que quando as pessoas te veem e é uma pessoa trans, travesti, fala, se ela tá lá, eu sou a próxima. Eu posso estar também. Exatamente. E é bom a gente salientar essa questão de poder falar, porque quando aconteceu tudo isso, eu não pude falar pra ninguém. Você não teve coragem de ir na delegacia? fazer Imagina, porque na época, inclusive, eu deixei de ser travesti dentro da minha casa, de me expressar enquanto travesti dentro da minha casa por causa dos conflitos familiares. Então eu falava que eu ia sair pra ir na boate, eu falava que eu ia sair pra ir na casa do amigo, colocava minha roupa de mapô dentro da bolsa e me trocava na casa de amigas, né, pra ir descer pra rua. E aí o que que acontece? Quando aconteceu esse processo, velho, eu ia falar pra quem? Menor de idade, conflitos, não tinha com quem me abrir, eu não sabia como minha família reagiria, porque a gente sempre acha que a família vai ser contra a gente, então a gente não sabe como que vai ser esse processo. E aí eu aguentei sozinha, velho. E aí eu fui meio que, mais uma vez, mais um processo da minha vida, eu fui obrigada a contar, né? Porque quando eu assumi a assessoria de políticas LGBT, eu fui convidada para ir num programa aqui de Araraquara. Aí quando eu lembro disso, me dá um ranço. E aí, tipo, a entrevistadora, ela... Enfim, eu não sei se ela... Era rádio, TV, então é só pra ter uma pista. Ah, era TV, velho. Ixi, não. Era a Mamapô que entrevistava. E... Poucos entendedores. Mas enfim, eu não sei como a Mamapô descobriu que eu me prostituía. Tá E ela ligado? contou ao vivo. E ela descobriu que fui estuprada. Eu acho que, na verdade, eu contei isso pra uma pessoa, e a pessoa que fazia parte do programa deve ter contado pra ela, né? E a Mapô me perguntou isso ao vivo, velho. E, tipo, a minha mãe assistindo o D.O. Ave Maria, e aí? E a minha mãe ligou no programa. Aí Só atenderam ao vivo? Não atenderam ao vivo, mas a moça leu o que a minha mãe falou. É porque você tem agora a surpresa. Pode entrar, tô brincando. Nossa, misericórdia. Aí Não, mas eu não sei, eu acho que se for. Depende, se fosse minha mãe, eu ia chorar. Agora, se fosse a pessoa, acho que eu ia tacar meu chinelo na cara, viu? Porque. Nossa, mano, eu fiquei muito. Não, se você assistir o programa, velho, você vai ver eu, tipo assim. E agora? Tipo, de branca eu fiquei transparente, saca? E aí minha mãe liga no programa e minha mãe deixa uma mensagem muito bonita. Ela fala assim: eu não sabia que eu te fiz tanto mal. Me perdoa. Foi mais ou menos isso que ela falou. Você não falava com sua mãe nessa época? Falava, só que ela não sabia, né, de tudo isso. E aí eu falei, nossa, velho. E aí foi quando eu comecei a externar isso, comecei a ter força, né? Porque aí depois, cara, as pessoas mais importantes da minha vida são minha família.
pai, mãe, né, meus irmãos, minha avó e meu avô. O resto, pra mim, é resto. Se a pessoa não quiser me aceitar, não quiser me aprovar, foda-se. Tô cagando pra elas. Agora, até a aprovação da minha mãe, principalmente, era fundamental pra mim. Então, quando minha mãe, eu consigo desconstruir minha mãe, eu consigo trazer ela pro lado da força, pro lado colorido da força, e ela comprar briga comigo, né? Inclusive, por isso que eu luto tanto, desde 2017, como assessora de políticas LGBT, para reestruturar as famílias que têm pessoas LGBTs. Porque é muito difícil, e estatisticamente falando, as pessoas LGBTs que estão fora do núcleo familiar sofrem muito mais do que quando tem o apoio da família. Porque quando nós falamos de uma sociedade ainda, né, que tenha como seu valor principal a família, nós estamos falando de que quem tem família tem privilégio. E nós sabemos que esse modelo de família tradicional, desenhada pela mídia, ele não existe. Principalmente quem já trabalhou na ponta, quem trabalhou no serviço público, sabe como que é as periferias. E aí não é só na questão LGBT, é em todas as questões. Esse modelo de família tradicional não existe. Mas mesmo assim, cara, ter o apoio da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos é fundamental. Eu, no começo, eu não tive, fui expulsa de casa, né? Aí eu conheci um cara, né? No começo ele foi legal, aí depois virou um embuste na minha vida, né? Mas enfim, foi bom enquanto durou, né? Mas aí hoje eu falo que a minha mãe é minha melhor amiga, assim, velho. Então isso me deu força, inclusive na época da campanha. Porque eu falei, mãe, o que você acha? Ela falou assim, o que você decidiu, eu tô com você. E aí, tipo, meu, não tem o que falar, né? Porque a pessoa que você tem como referência, né? A pessoa que você precisa que te dá amparo pra você, você enfrenta o mundo, velho. Você enfrenta o mundo, sabe? Então é muito bacana isso. E eu falo, hoje eu sou uma travesti privilegiada por ter o apoio da minha mãe, por ter o apoio da minha família, né? E não é à toa que eu assumo esse papel de mãe, né? Não é à toa que o meu apelido em Araraquara é Mama, né? Porque eu tento fazer esse papel do matriarcado e tentar acolher essas famílias, esses LGBTs que estão expulsos dos seus lares e tentar dar a eles pelo menos um afeto materno, né? Que inclusive isso não é novidade, porque se nós pegarmos a história do movimento LGBT, nós vamos ver que a questão das travestis, principalmente as travestis norte-americanas, Você né? assistiu aquele documentário, Paris Tá Pegando Fogo? Ainda não. Oh, esse é bom, hein? É bom? É clássico, que mostra o surgimento do Vogue nos Estados Unidos. Da hora, Que não nasceu assisti. no Brooklyn. Exatamente, é isso aí mesmo. E aí tem essa coisa de construção de famílias, né? E aí tá muito relacionado com o Vogue também, mas não tanto, né? Porque não é só a família de Vogue, é a família também afetiva, né? Essa questão das construções, porque os LGBTs, assim como qualquer outro grupo, o ser humano, socialmente, ele foi culturalmente construído em grupos. Então, se a gente não é aceito num grupo, a gente vai procurar outro grupo. Os LGBTs é a mesma coisa, então a gente vai se construindo em grupo, consolidando em grupos, né? Mas como o nosso modelo de grupo é a família, então a gente cria uma nova família, né? E sempre quem está à frente dessas famílias são travestis, né? Geralmente travestis mais velhas, travestis que já têm uma experiência. E isso a gente resgata até, inclusive, um pouco da história, né? Do movimento LGBT. Sim, eu gosto muito quando a RuPaul... Você conhece a RuPaul, né? Pra quem não sabe, a RuPaul do RuPaul's Drag Race. E ela fala, né, quando tem uma drag queen que tem muito conflito familiar, ela fala, querida, você pode escolher sua família, você tem como escolher e ela vai ser sua família. Eu acho tão lindo porque isso é pra todos, porque qualquer pessoa que, sei lá, às vezes a família oprime por ser gay, bi, qualquer coisa, você fala, eu não preciso ficar pegada a essa tristeza, essa opressão, caso, né, tem casos extremos que os pais não cedem, às vezes tem essa dificuldade. Você pode escolher uma família nova, os seus amigos, pessoas que estão ali, no caso do Vogue, estão ali dançando com você, fazendo a batalha e tudo mais. E essa é a sua família nova. E tem um laço afetivo tão especial, né? Eu assisti Pose, eu amo, eu fico toda emocionada. Todo episódio de Pose eu choro assim, igual uma cachoeira. E essa questão da língua, né? Que também o movimento LGBT que ia mais, que já explica também todas essas letras, eu tenho muita dúvida, Felipe. Eu estou interessado, eu tento ao máximo entender, saber mesmo, né? Porque é muito acessível. Mas eu acho mega importante. E como que funciona LGBTQIA+, você sabe todas as siglas? Como que é isso? Sim. LGBTQIA+, então é o nome atualmente dado ao movimento LGBT,
né? Nós temos que lembrar que o movimento LGBT moderno, né, quando ele surge, inclusive, não é à toa que junho é o mês do orgulho LGBT, porque o movimento LGBT, um motim, né, conhecido como Revolta de Stonewall, em 28 de junho de 69, demarca o início do movimento LGBTQIA+, né? O que foi esse motim? É importante, acho que a gente resgatar essa história. O porquê que surge, o porquê que ali demarca? Porque em meio a ondas, né, de retrocesso nos Estados Unidos, né, a questão da castração química para os homens gays, essa questão da proibição de travestis era proibido, né? Então, assim, Aqui chegou a ter esse movimento? Chegou. Inclusive, aí eu vou trazer também, eu vou fazer também essa retórica nacional. E aí lá, essa questão, o que aconteceu, mano? Tinha os bares comandados pela máfia, né, que fechavam-se as portas e permitia a questão LGBT. E aí o que acontecia? Todos esses bares tinham as batidas das polícias para ver essa questão de venda de álcool, né? Porque não era qualquer um que podia consumir álcool, né? Tudo mais. E também não podia ter aglomeração de pessoas LGBTs. Quando eu tinha mais do que 2 homens gays ou duas pessoas que eu considerava LGBT, iam para a delegacia, iam ser intimados porque era aglomeração de LGBTs. E aí, nesse dia em específico, a galera cansou dessa repressão da polícia de Nova York e fez um contraponto a essa polícia de Nova York. Inclusive, não é à toa que tem aqui no meu braço tatuado Marsha P. Johnson e esse tijolo tatuado. Mostra lá pra cá. Porque foi a assinatura da Marsha P. Johnson, a mão dela e um tijolo. É muito simbólico isso pra nós, porque foi uma travesti preta que tacou o tijolo. Olha que velho, me arrepia. Que ela tacou o tijolo da emancipação do movimento LGBT. Foi um tijolo que iniciou o movimento, né? Ela cata tijolo e taca no bar o tijolo que inicia essa revolta de Stonewall, né? E aí, inclusive, não se tem ainda a certeza de como tudo foi aquele dia, porque, né, mas a gente tem alguns relatos, inclusive, que aquele dia em específico o movimento LGBT teve aí o apoio e a ajuda de outros grupos sociais marginalizados, como o grupo negro, os Panteras Negras dos Estados Unidos, para enfrentar aquele motim. Até mesmo porque a Marsha P. Johnson era uma travesti preta, então provavelmente ela apaleava entre os dois grupos, né? E aí ali, eis que surgiu um movimento LGBT, né? E aquilo foi se aprofundando, foi indo. Em 1970, no mesmo dia, teve a primeira parada LGBT do mundo, em Nova York, né? Porque eles acharam que não poderia parar aquela movimentação, estavam certos. Só que aí acontece o que já era de se esperado, né? Quem iniciou o movimento LGBT foram os LGBTs rebeldes, os LGBTs marginais, né? Os LGBTs moradores de rua, os LGBTs pretos, os LGBTs afeminadas, travestis, né? E aí tem uma apropriação do movimento LGBT pelas pessoas heterocis, né? Desculpa, heterocis não, as pessoas cisgêneras, LGBT cisgêneros, brancos, que tinham uma classe social, que já tinham uma ascendência social, se apropriam do movimento LGBT nos Estados Unidos. E, inclusive, isso foi denunciado pelas fundadoras do movimento LGBT até os últimos dias de suas mortes, né? Silvia Rivera fundou uma das outras lutadoras, uma das outras travestis que lutou junto a Marsha P. Johnson. Ela denunciava muito isso, dessa apropriação dessa generalidade do movimento e que excluía até mesmo as pessoas que fundaram aquilo, que deram início àquilo, né? Quando a gente traz para o cenário nacional, é muito pior, né? Estávamos vivendo uma da ditadura militar. Só que isso não significava que aqui não estava tendo também uma resistência, porque tinha uma resistência, os LGBTs aqui estavam resistindo, inclusive à ditadura militar, né, principalmente no processo do golpe, antes do golpe, do golpe de 64, já existia uma movimentação LGBT, o golpe fragiliza esse movimento LGBT, e isso vai se fragilizando, e aí ele volta a crescer de novo na década de 80, quando a ditadura começa a fragilizar. Então, tem essa questão. Já existia um movimento LGBT aqui antes do golpe de 64, né? A gente entendendo essa necessidade, né? A criação do Lampião da Esquina, que era um jornal, um pasquim que denunciava essas questões LGBTs, que inclusive o Lula foi um dos convidados, e tem a reportagem do Lula nesse jornal, né? Na época já falando sobre... como que ele fala? Como que era o tema do Lula na época? Era
Era alguma coisa relacionada com os Grande trabalhadores. Lula 2022, se Deus quiser, tamo aí. Se não acontecer um golpe, né? Porque eu ainda sou pessimista nesse sentido. Mas Sem enfim, resistência. a gente chega lá. E aí tinha esse processo, e aí foi criado o primeiro coletivo LGBT, o Somos, né? Que foi inclusive criado pelo Trevisan, né, uma das grandes lideranças LGBTs aqui no Brasil. E aí isso veio se fortalecendo. Mas o que acontece aqui no Brasil? Eu acho que, como todo mundo aconteceu, mas principalmente no Brasil, o movimento LGBT aqui no Brasil ele teve que separar sua pauta de luta pela sexualidade e gênero, né, e focar exclusivamente a luta de AIDS. Por quê? A AIDS entrou no Brasil e ela destruiu a questão das pessoas, dos corpos LGBTs. Primeiro pelo estigma, né, onde a sociedade relacionou o vírus da AIDS aos homens gays e travestis. Então, essas pessoas, elas eram chamadas do câncer gay. A AIDS era chamada de câncer gay na época, né? Então, o movimento LGBT teve que parar a sua luta pelas questões de gênero e sexualidade e passar a lutar por direito a remédio. Como que era antigamente os remédios da HIV/AIDS? Você precisava esperar alguém morrer para você ter acesso a eles. Então você ficava torcendo para alguém morrer para você ter acesso a esse remédio. E aí, eis que surge a primeira parada, inclusive LGBT de São Paulo, que é a maior parada do mundo hoje, ela começou numa Kombi de ovo, né, na Paulista, denunciando e pedindo a questão do remédio pro HIV. Só que o que acontece, João? E aí eu já vou chegar na sigla, por que eu tô contando toda essa história? O movimento, ele vai modificando. Então, o movimento que começa com Gay Power nos Estados Unidos, passa aqui no Brasil o movimento gay, ele começa tendo alterações nas siglas. Aí ele passa a ser GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Né? Porque tinha os gays, as lésbicas e simpatizantes. Porque na época não se tinha entendimento da dimensão de gênero e sexualidade. Considerava travestis, mulheres trans, né, como gays e homens transexuais como lésbicas, né? Então era GLS, pessoas bissexuais ainda não existiam nessa época. Os simpatizantes eram os héteros que gostavam. Os héteros que gostavam da gente. E aí tinha o GLS, aí depois virou GLBS. Eu lembro também. Incluir o bissexual. Eu não lembro de GLBS. Acho que foi ali em 2011. Não. Isso é lá atrásão ainda. A gente vai chegar em 2011. Chegou ali atrasado. Peraí, GLS, GLBS, aí depois foi GLBTTT, sem o S, porque o movimento falou, não tem que ter S, as pessoas têm que aceitar a gente porque elas têm que aceitar, elas não têm que ser representadas aqui dentro. Mesma coisa, o movimento negro incluía a visibilidade de pessoas brancas, sabe? Tipo, não, nada a ver, cara, sai daqui. A gente tá falando de outro BO. Aliados tem que ficar no lugar de aliados, né? É fundamental. Só que o papel do aliado não é ser protagonista, é vir com a gente. É se colocar como alvo, mas não é ser protagonista, que isso é diferente. Sai eles, entra TTTT. Travestis, transexuais e transgêneros. Aí a gente fala, não, mano, pra que tudo isso? Junta isso aí. Aí fica GLBT. GLBT. Aí já chegamos nos anos 2000. GLBT. Lula chama a primeira conferência LGBT. Galera, vamos conversar sobre esse termo. Por quê? Gay, GLBT. O G, por que é o G antes? Então vamos trocar, vamos trazer as lésbicas para antes dos gays, para garantir visibilidade, tagaragadá. Aí ficou LGBT. Aí a gente falou, mano, LGBT, beleza. Aí a gente foi LGBT. Começou um processo muito grande, inclusive fruto das políticas públicas de inclusão de pessoas LGBT na universidade, que a gente começou a nos estudar. Então a gente começou a estudar nossas dimensões de corpos e entender a sexualidade na sua amplitude. E aí a gente viu que o babado era muito mais intenso, que não dava pra ficar só no LGBT. Porque existem pessoas intersexuais. O que é intersexual? Intersexuais, antigamente a gente chamava de hermafrodita. São pessoas que nascem biologicamente com os dois sexos, né? Então, hermafrodita é um termo pejorativo, nós não utilizamos mais. Pessoas intersexuais. Vale ressaltar que não necessariamente a pessoa intersexual nasce com pênis e vagina. Existem várias formas de intersexualidade. Por exemplo, a pessoa pode nascer com peito e com pênis. Pode nascer com uma vagina e sem a estrutura de um peito feminino. Então, isso também são várias facetas da intersexualidade. Aí, não estava representado no LGBT. Mano, precisamos incluir aí, beleza. Pessoas assexuais, também não está incluída lá. O que é pessoa sexual?
É a identidade, é a orientação sexual que não sente necessariamente atração afetiva sexual por outra pessoa. Elas por si só bastam, né? Também não estava lá exposta, lá nós precisamos incluir. Queer. O queer, ele não é identidade de gênero e ele não é orientação sexual. É o quê? O queer, ele é um movimento que abomina e que coloca abaixo qualquer nomenclatura de gênero e sexualidade. As pessoas queer, exatamente, as pessoas queer, nós podemos dizer que as pessoas queer são as pessoas não binárias, são as pessoas pansexuais, né? São as pessoas que não se rotulam, né? E inclusive existe um debate muito grande no movimento LGBT se de fato essa sigla permaneça no movimento LGBT. Porque essa sigla não é orientação sexual, não é identidade de gênero, então ela não teria que estar no movimento, exatamente. Porque justamente ela é contra o rótulo, então não tem como a gente rotular, não tem como você falar, eu sou queer. Como que você vai se rotular, sendo que a própria essência do queer, e inclusive a própria Butler fala muito sobre isso, né, sobre a teoria queer. A teoria queer é uma das fundadoras da teoria queer, a Judith Butler. E ela traduz muito bem essa questão de não rótulos, né. E aí falei do LGBTQIA+. O que é o mais? Cara, se a gente fosse colocar tudo, a gente ia ser um alfabeto literalmente, como a galera do Bolsonaro usou a gente. Era 12 horas. É isso. E aí, o que a gente colocou esse mais? Pra quê? Tudo que não é, todas as orientações orientações sexuais, identidades de gêneros que não são hétero, cis, normativa, estão seria aqui. A norma. A norma social. Da sociedade, homem, mulher. Se você não é hétero, cis, normativo, você tá aqui. Então, assim, esse mais é pra gente dar um basta aí. Aí você vai ver, hoje em dia, se usa LGBTQIA+, LGBTQIAP+, LGBTI+, e LGBT+. Por quê? Nós estamos vivendo um conflito de identidade, porque desde 2016 nós não temos uma conferência nacional no que tange LGBTs. E, inclusive, isso é uma problemática do movimento LGBT. Desde quando? Desde 2016. Golpe, né? Exato. Inclusive, essa conferência do golpe, que a gente chama de conferência do golpe, foi o pior momento da história das conferências LGBTs, porque, inclusive, os LGBTs reaças, porque, infelizmente, gente, maçã podre tem tudo quanto é lugar, os LGBTs reaças fizeram dessa conferência um inferno, Tem saca? muito LGBT que é antipetista. Como você aí acha que os LGBT enxergam o legado do PT? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, como qualquer setor da sociedade, tem pessoas que são antipetistas. Inclusive, tem pessoas LGBTs que eu entendo a dor de ser antipetista, porque a gente acertou muito, mas a gente errou muito também. E eu acho que a gente também tem que fazer esses apontamentos, né? Mas não dá pra negar que o PT foi o partido que mais incluiu as pessoas LGBTs. Só que a gente que era LGBT esperava mais. Porque a gente viu os avanços, o presidente Lula trouxe avanços contra avanços. Quando veio a vez da Dilma, a gente começou a ter perda. Então, assim, tipo, mano, a gente via que tava avançando. Na hora que chega na Dilma, a gente começa a ter algumas pautas nossas leiloadas. Inclusive, o próprio programa do Haddad, da Escola Sem Homofobia. Que virou kit gay. E aí, isso foi uma perda muito grande pra nós. Então, assim, inclusive nós, LGBTs do PT, temos algumas angústias com os nossos... É uma ignorância, né? Porque na Suécia, desde 1775, você se discute sexualidade. Nas faculdades, né? Mas é tudo intencional, né, João? É tudo intencional esse processo, né, velho? Tipo, os caras não querem discutir, porque os caras sabem que quanto mais pobre de informação o povo, mais eles conseguem manipulá-los, né? Então os caras são veaco. Felipe, né? E uma coisa, a gente tá encaminhando pro final. E a Câmara? Como que tá na Câmara de Araraquara? Tem salvação? Como, por exemplo, é a questão de ser vereadora trans nessa composição de Câmara atualmente? Lá, como que tá o debate do pronome neutro? Alguém usa pronome neutro? Como que é, Felipe, tudo isso? Ai, João, que pergunta, vai sair correndo agora. Olha, esse negócio de ter salvação, né? Às vezes quando eu tô nos dias bad, eu acho que não tem salvação, mas se eu falar que não teria salvação, eu não teria o porquê tá lutando, né, velho? Então eu acredito que de fato tenha salvação no sentido de não da salvação da gente resgatar aquilo. Mas é que é muito difícil. A gente precisa entender
o momento político que nós estamos vivendo, a fragilidade do sistema democrático brasileiro, a fragilidade das instituições democráticas do nosso país, que não deixa de fora os legislativos, né? Então, a população, inclusive, se a gente vê a quantidade de pessoas que deixaram de votar, a gente já vê que as pessoas não estão satisfeitas com a democracia brasileira, digamos assim, né? Então, a Câmara de Araraquara. A Câmara de Araraquara, eu creio que ela seja como qualquer outro lugar, qualquer outra instituição. É uma instituição feita por homens cisgêneros, brancos, cristãos. Então, aquele lugar, é óbvio que aquele lugar não respeita os corpos que são descendentes, os corpos que são transgressores. Então, para você ter noção, corpos gordos é de difícil mobilidade dentro da Câmara, né? A questão do corpo travesti dentro da Câmara também é muito difícil, porque, difícil receber esses atendimentos, você sente que tá lá com preconceito, uma galera... Não, com o público que vai, não. Até porque os públicos... É eleitor, né? É muito louco, porque os outros gabinetes são frequentados por N pessoas. O meu gabinete só procura meu gabinete quem é LGBT ou que é aliado. Ou é alguma até mesmo vai muita pessoa, vai, por exemplo, muita senhorinha, mas que fala que inclusive votou em mim. Porque, inclusive, João, minha base eleitoral não é só de LGBTs, eu não posso deixar de falar isso. Tem muitas pessoas, inclusive, que são heterossexuais, que viram em mim uma possível esperança, sabe? Tipo aquela coisa, velho, quem sabe essa travesti não entra lá e faz a louca, né? E é o que a gente tenta, inclusive... Tudo, né? Inclusive é o que rotulam, né? O pastorzinho da Câmara diz que o meu mandato é um carnaval, né? Então até que toda sessão ele tem me coisa ataca. mais brasileira que um carnaval. E eu amo, foi o que eu falei. Se a tentativa foi me ofender, cara, desculpa, porque quando nós falamos de carnaval brasileiro, essa coisa da descolonização, principalmente do carnaval descolonizado, o carnaval é o quê? É o povo preto, é as bichas, é as travestis sambando. É isso, cara. Que coisa que mais representa meu mandato do que um carnaval? Porque o meu mandato é literalmente um carnaval. É isso. Então, assim, tentam me atacar e os caras ficam loucos quando não me atacam, né? E aí, as meninas quando foi bom até te falar, quando eu apareci no Fantástico, né? As meninas outras trans falaram assim, aqui a Câmara deu uma apaziguada. Em Araraquara, não. Os caras ficou putos, os caras foram pra cima. Só que assim, todo mundo quer aparecer na Globo, não tem jeito. É isso, só que não vão pegar e vão usar a minha visibilidade, minha escadinha pra subir, sabe? Muitos dos meus tiveram que morrer pra mim chegar onde eu cheguei. E não vai ser essa galera que vai se apropriar. É difícil, sim, a Câmara de Araraquara. É um processo ainda muito tenso, né? Hoje vivemos em Araraquara, cara, algo histórico. Primeiro pela composição, a quantidade de mulheres na Câmara. Só mínima. O PT tem 3, né? Só o PT tem 3. Mas já são 4 mulheres na Câmara. Cara, isso nunca aconteceu. É pouquíssimo ainda. Nós estamos longe ainda de uma equiparação de gênero dentro da Câmara, né? Agora, isso já é histórico. Agora você imagina uma Câmara com uma mulher lésbica, com uma travesti e uma preta bissexual. Você imagina o que vira aquilo lá dentro? Só... E tem bolsonarista. E aí eu dou risada, velho, porque, tipo, eu sou a rainha do deboche, mas, sabe? Mas, Felipe, só fazer um parênteses breve, assim, eu quero também elogiar que a Câmara de Araraquara é uma das mais atrativas do mundo. Eu acompanho sempre a sessão, é muito bom. É boa por causa que é isso, porque a gente tem o... É a cara do povo brasileiro. A gente tem o conservadorismo, só que tem a outra parte pra atacar, né? Então tá sempre assim. E, mano, se tem uma coisa que a gente é boa é de debater. A gente tem diálogo, a gente tem argumento. Os caras não conseguem vencer a gente no argumento, né? E aí, a Câmara de Araraquara é uma Câmara difícil, né? Mas eu não posso deixar de salientar o quanto que a importância dessa presidência, né? A presidência da Câmara é uma presidência muito boa, que ela tenta fazer essa mediação de conflitos entre nós lá. Isso eu não poderia falar diferente. Grande boi, querendo boi aqui. Mas é difícil lidar com os vereadores dentro da Câmara, sim. Com grande parte deles, sim. E aí, cara, teve um deles que, inclusive, esses dias eu parei, ele me cumprimentou. Eu olhei bem pra ele e falei assim, vamos fazer um favor? Não vamos mais se dar bom dia, não. Porque, velho, você não gosta de mim. Sabe, você é nitidamente homofóbico, transfóbico. Por que você vai me dar bom dia? Eu falei, já bom dia pra sua família, não pra mim. Sabe, tipo, eu não gosto, eu acho que conciliação de classe tem um limite.
Sabe? Tipo, a pessoa para de fingir que me aceita, que me respeita, porque não me respeita, velho. Então, assim, eu acho que limites é pra tudo, inclusive nas relações. Então a gente não precisa ser amigo de todo mundo. Inclusive, eu não fui eleita pra ser amiga de nenhum vereador. Não fui eleita, porque meus amigos tá aqui fora. Eu entrei na Câmara pra fazer política. Então, ou eles vão ter que me respeitar enquanto legisladora. Legisladora, porque eu fui eleita como eles, inclusive tive muito mais votos do que a maioria lá dentro. Porque se você for pegar a galerinha, essa galerinha, inclusive as mais conservadoras, tiveram 500, 600 votos. Né? A gente que é os mais progressistas teve 1.000 e pouco, Tainá teve 2.000 e pouco. Então, que assim, perderam com 800, 700, né? Exatamente. Então, assim, tipo, eu vejo lá o tiozinho me atacando, eu olho bem pra ele e falo assim, mano... Sabe, João? Então, assim, é difícil, mas a gente tá lá, a gente tá combativa. É difícil, porque eu venho, quem me conhece sabe, eu venho da ala mais radical dos movimentos sociais, né? E a gente sabe como que é a política. Mas eu acho que a minha própria campanha, ela veio também nesse sentido de não compactuar com a política tradicional. Então, eu dou muito trabalho para os dirigentes do partido, inclusive, tadinho do Dicão. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente lidar também com a juventude, e a juventude, ela traz essa transgressão, né? Ela traz também esse modelo novo de enfrentar a política, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais ocupar mesmo, velho, a política. Se não for os jovens ocuparem a política, eu não sei se a gente vai conseguir de fato mudar tudo isso. Ô, Filipe, então acho que já tá indo pro final, Indo pro né? final, sinceramente. Eu acho que pra gente finalizar, você podia deixar um recado, porque é um mês do orgulho LGBT, que ia mais, e aí você pode dar um recado assim. Microfone assim. O microfone é assim, um recado pra juventude LGBTQIA+, de motivação, porque o momento da pandemia também é difícil. Aqui a gente preza por liberdade. Você pode falar o que você quiser aí, Felipe. Arrasou. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, é que toda vez que falarem pra vocês que vocês não podem fazer algo, que vocês não são capazes, ou até mesmo de questionarem a sua humanidade, né, de questionarem o direito à sua vida, eu não tô fazendo um pedido, tô mandando vocês olharem no espelho, olharem pra dentro do olho de vocês e ver o quão foda vocês são. Porque ninguém nesse mundo tem propriedade para dizer aonde vocês estarão, o que vocês vão fazer, onde vocês ocuparão. Então, somente vocês poderão dizer a si mesmo o que vocês vão fazer, quem são vocês e o quão importante vocês são neste mundo. Então, sempre que alguém dizer algo pejorativo para vocês e que vocês acharem necessário chorar, chorem. Tira toda essa coisa ruim. Mas entendam que essa problemática não é nossa. Essa problemática é deles. Eles que lidem com a frustração deles. Nós, pessoas LGBTs, não podemos lidar com a frustração dessas pessoas. Então, que a gente seja livre, que a gente continue lutando por uma sociedade equalitária, uma sociedade plural, né? E que literalmente, fogo no parquinho, um beijo no ombro pra essa galera, pro fascismo, né? E pra toda forma de LGBTfobia. Então, se amem mais, amem uns aos outros, protejam uns aos outros, né? Deixa essa ótica de agressão pra cisgeneridade, pra heterossexualidade compulsória, porque isso é muito tóxico e a gente não precisa dessa toxicidade dentro do nosso movimento. Então é isso, unam-se, amem-se e continuem sendo essas pessoas maravilhosas que nós somos, porque LGBT, como diz a minha querida Erika Hilton, LGBT nasceu para brilhar. E é brilhando que a gente vai enfrentar tudo isso. Então, fora Bolsonaro, Lula presidente 2022 e LGBTs no poder. É isso. Valeu, gente!